Oi, gente. Botei um filtrozinho, né? Antes de começar. Tá tudo bem aí? Todo mundo me escutando direitinho? Oi, Ney. Tá me ouvindo? Oi, Aline. Boa noite. Ótimo. Então tá tudo certo. Estou aguardando. Ai, que bom. Estou aguardando só a Ivana ficar prontinha. Assim que ela ficar pronta, a gente começa o bate-papo, tá? E vai ser bem legal, né? A gente vai aqui compartilhar com vocês nossas experiências, como é viver com a encefalomielite miálgica, algumas questões também. Vamos bater um papo para informar vocês um pouco mais sobre, né, nossas questões, tá bom? Opa, acho que agora ela. Aê! Finalmente a gente se falando, Ivana. Finalmente, né? Deu certo. Que bom, né? Eu estava até com medo, porque ontem vieram pessoas aqui em casa, procurei não fazer nada, mas mesmo assim a gente recebe visita, né? Dia de aniversário, e aí, mas deu tudo certo. Hoje eu parei, fiz vamos descansar, porque para a noite ficar direitinha e a gente ter nossa conversa. Aí vai Inclusive, é pedir para aniversário da criança, né? Inclusive, é, ontem foi aniversário da criança, né? Quantos aninhos? 46. Já? Tem cara, não. Já, mulher, há 5 anos com sintomas, né? Foi quando, aos 40, mais ou menos, que eu comecei a agravar. Mas a minha sensação, eu vi uma vez você falar até numa live, que você desconfia que os seus sintomas vêm já de muito tempo atrás, né? E vinha já de lá da adolescência, salvo engano, não sei se eu Sim, estou certa. Eu queria que você sim. falasse um pouco mais, porque eu também me reconheci nessa sua fala. Aí eu queria que você falasse um pouco mais para o pessoal, como foi isso, esse começo. Eu tô aqui olhando pro vídeo e pensando como é que a gente faz para ter esses filtros do Instagram ao vivo, sabe? Verdade. Mas vamos lá. Então, desde quando eu era muito nova, eu sempre sentia o meu tronco muito pesado, o meu pescoço mais pesado, então eu sentia um cansaço maior. Mas isso nunca foi muito levado a sério, assim, sempre abordaram mais na perspectiva psiquiátrica, né? Depressão, ansiedade, coisas nesse sentido. Mas assim, eu sempre me senti diferente no sentido de ter uma energia e uma disposição diferente das pessoas que estavam à minha volta, sabe? Então, acho que isso já deve ter vindo lá desde mais cedo, não na intensidade e na frequência que é hoje, né? Mas, assim, possivelmente, eu acredito que sim. E você tem algum histórico por exemplo, imunidade baixa, porque a gente sabe que a encefalomielite está ligada também à possibilidade de ser uma doença pós-viral, né? Com a longa da Covid longa, a gente está vendo que isso pode se confirmar. Então, você tinha esse histórico de ficar muito doentinha na infância? Como era isso? Ou não? Não, não, na verdade, pelos exames que eu tenho, assim, em algum momento eu tive mononucleose, né, que é uma das suposições da encefalomielite. Só que, assim, quando eu tive mononucleose, eu nem soube que eu tive mononucleose, assim, eu sei agora porque faz tipo um PCR, né, não sei exatamente, que evidenciou que eu tive mononucleose. Mas eu
eu tive períodos em que eu tinha dor de garganta frequentes, assim, amidalite, essas coisas. Inclusive, fui tirar amígdalas com 18 anos de idade, porque o negócio não parava, assim, estava frequente, direto. Mas, assim, você virar e falar, Ivana, você foi uma criança mais doente? Acho que não, acho que não. Porque eu também, minha mãe relata isso, né? Inclusive relatou para os médicos que quando de garganta, muita dor de garganta, né? E assim, sempre tinha muita febre. Ela relatou, inclusive, que quando eu tinha uns 2 anos de idade, 3 anos de idade, eu acho, eu tive que ser levada ao hospital, porque eu cheguei a um pico de febre muito forte, né? Garganta muito inflamada. Então, assim, até por isso que eu te fiz essa pergunta, porque eu achei que coincidiu bastante, porque eu também na adolescência, eu não era igual a todo mundo, tanto que para mim educação física era um fardo. Eu não conseguia correr como os meus amigos corriam, eu não tinha a mesma resistência que eles tinham, né? Fazer atividade física para mim era mais um peso do que, porque minha irmã, por exemplo, minha irmã é fitness, né? Minha irmã, ela sempre fez atividade física e levava muito a sério. Sempre foi muito, como é que eu falo? Ela sempre fez muito certinho, até hoje. E ela falava, eu via ela se sentir bem, ela chegar da academia ou do que quer que seja, que ela fez uma série de atividades físicas, ela variava, então ela chegava dizendo que não conseguia viver sem, porque ela se sentia mal quando ela não fazia. E para mim era o contrário, né? Quando eu fazia, a última vez mesmo, que foi quando eu agravei, que foi quando ficou realmente evidente a doença, né? Que foi em 2018, eu comecei a ter dores de cabeça muito frequentes. Dores de cabeça e sintomas gastrointestinais. Muito frequentes, Ivana. E aí foi aquele processo. Isso aí é psiquiátrico, você deve estar em depressão, ou então você deve estar trabalhando muito. E eu acreditava, né? Eu comprava essa ideia porque é uma possibilidade. Eu era professora, de fato, trabalhava muito. E aí, eu já perdi o fio da meada. Eu falo muito. E aí, nesse processo de agravamento, eu tomei antidepressivos e fiz pilates. E eu saía do pilates com dores horrorosas no corpo, entendeu? Terríveis. Eu não conseguia descer as escadas. Aí eu queria saber como foi isso para você? Se você também passou por isso. Se você, em algum momento, você achou que de fato era psiquiátrico, se você tentou atividade física para ver se melhorava, se você passou por esse processo também. Então, na minha infância, no meu ensino fundamental, eu lembro que eu cheguei a fazer handball e basquete. Nessa época eu até conseguia correr e tal, normal. Aí eu lembro que eu sofri um acidente de moto e a moto caiu em cima da minha perna. Então, depois desse dia, eu nunca mais voltei a conseguir correr por causa do joelho, né? Uhum. Só que e é até interessante você me perguntar isso, porque eu não tinha parado para pensar nessa perspectiva, nessa cronologia, assim, sabe? E eu lembro que na minha adolescência, quando eu comecei a tentar fazer atividade física, porque minhas amigas faziam atividade física e achavam aquilo sensacional e ficavam hiperestimuladas com aquilo e tal, eu virava e falava, nossa, também quero ficar gostosona, que nem minhas amigas. Exatamente. Cara, aquilo era tão horrível fazer aquilo, era péssimo, puta que pariu, onde elas viam tanta satisfação naquilo, cadê aquela endorfina? Não, acho que não tinha, sei lá, enfim. Mas eu nunca durei muito, assim, em balada, em festa e coisas afins, eu não conseguia durar muito, não. Eu sempre ia embora mais cedo e a galera nunca entendia por quê, eu também não entendia por quê, mas tanto faz, só ia. E, assim, não sei, cara, eu não sei em que ponto que as coisas mudaram, sabe? Eu sinceramente não sei em que ponto que as coisas mudaram, mas eu sei que foi muito cedo. Sei. Porque, de certa forma,
de certa forma, eu não enquadrava. Não, tudo bem. E a questão do psiquiátrico, você também chegou a acreditar nessa possibilidade, fez o tratamento e tudo, né? Cara, eu comecei aí no psiquiatra com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, eu já apresentava. Minha mãe costuma brincar falando que eu mudei da água para o vinho, né? Que eu, de repente, parei de conseguir tirar notas boas, sentia sempre muito cansada e tal. E, assim, meu desempenho escolar caiu muito, né? Bastante, assim, com 12 anos de idade. O que coincide com a puberdade, né? Então, não sei, assim, exatamente o que aconteceu. Sei que caiu meu desempenho escolar, minha mãe começou a me levar no psiquiatra, 14, 15 anos psiquiatra, enfim, essa trajetória aí psiquiátrica começou com 12 anos e por muitos e muitos anos eu acreditei que fosse única e exclusivamente psiquiátrico. Não acho que hoje exclua-se o diagnóstico psiquiátrico de depressão, de ansiedade, que acho que, independente de qualquer coisa, pessoas com condições como a nossa, é impossível não ter um diagnóstico psiquiátrico, né? Porque você tem um desempenho, uma qualidade de vida diferente das pessoas comuns, você não consegue produzir na mesma perspectiva, você não consegue estar presente na mesma perspectiva, então, assim, é inevitável que você desencadeie depressão, ansiedade e N fatores Exatamente. aí, né? Lidar com as próprias, com as limitações do próprio corpo é muito difícil, né? E é importante, inclusive, que as pessoas que têm o nosso diagnóstico também entendam que a gente precisa do apoio, né, do médico psiquiatra, do psicólogo, né, porque como você mesmo disse, é inevitável a gente acabar entrando em depressão. Eu acabei tendo o diagnóstico, eu não tive no começo, né, da doença, mas eu acabei tendo o diagnóstico de depressão ano passado, justamente por conta dessa mudança de ritmo de vida que a gente passa, né? A vida da gente muda completamente, né? E como é que você ficou sabendo da existência da encefalomielite miálgica? Como foi isso, assim? Como foi que você linkou isso com o médico? Você viu em algum lugar e acabou clicando? Cara, eu tive um processo, assim, uma história muito longa, né, no processo de diagnóstico aí, foi bem devagar e chegou por volta de 2014 ali, eu tive uma crise gastrointestinal enquanto eu estava no Rio de Janeiro, inclusive, na época, e E eu comecei a ter sudorese, eu me senti cansada, assim, de tipo, andar 5 metros, eu me sentia completamente exausta, parecia que aquilo era muito, muito longe, escorrendo suor o tempo todo, é, corpo pesado, enfim, era horrível. E na época até eles acharam que isso era em função da questão do problema gastrointestinal, que eles começaram a entrar com hidratação, tipo, ai, você tá desidratada, começaram a enfiar líquido, líquido, líquido e não melhorava. Fiquei cerca de 4 meses de cama e, e foram 4 meses muito difíceis, porque eu não tive suporte da equipe médica que estava me acompanhando, eu não tive, assim, eu acho que na época a única coisa que me deu suporte ali foi a terapia, sabe? Que não desistiu de estar ali. E eu ia de médico em médico e cada um mais louco que o outro, sabe? Porque, tipo, queira ou não, já fazia um tratamento psiquiátrico antes, eu já estava com medicações antes. E eles nem queriam entender o que estava acontecendo e só queriam enfiar mais remédios. E isso estava inaceitável, assim, porque nem eu estava sabendo o que estava acontecendo. Eu não sabia o que era sintoma físico, o que era sintoma emocional, o que era sintoma de efeito colateral, de remédio ou não. E eu virei
decidi para mim mesma ali que eu só ia no médico que tirasse tudo e reinserisse aos poucos depois, né? E foram vários médicos, várias tentativas, e acabei voltando para uma antiga médica, inclusive uma delas até que me atendia ali quando eu era adolescente, porque eu sabia que ela me conhecia, que nela eu podia confiar, e a gente tirou tudo e voltou a reinserir aos poucos, mas uma dessas médicas virou e falou, olha, você tem depressão, você tem ansiedade generalizada e você tem síndrome da fadiga crônica. Só que eu acredito que ela nunca acreditou na síndrome da fadiga crônica e ela só quis me dar uma resposta, porque eu queria entender o que estava acontecendo com o meu corpo. E para mim era inaceitável não entender o que estava acontecendo com o meu corpo. E ela me deu essa resposta e toda vez que a gente chegava num ponto em que não sabia o que estava acontecendo, ela virava e falava assim, você precisa arrumar um especialista em síndrome da fadiga crônica, enquanto não arrumar esse especialista, vai ser muito difícil, tal, papapá. Mas acho que ela nunca esperou que eu fosse arrumar um especialista em Londres, brasileiro, que tivesse disposto a fechar o diagnóstico, desde que ela concordasse ali em tipo assim, em dialogar com ele, né? E quando eles entraram, e quando ele virou e falou, não, então eu preciso falar com ela, eu tive que insistir muito para ela querer conversar com ele. E ela falou, olha, o seu maior problema é a depressão, é a ansiedade, se for encefalomielite miálgica era fácil, não sei o quê. E eu só pensei, Era nossa, fácil. nossa, eu queria que fosse tão fácil assim, né? Pensei, né? Mas não falei nada. No dia eu estava tão cansada, mas tão cansada, que eu só olhei e falei, cara, eu só tô cansada, eu só quero ir embora, eu só quero ir embora. Aí eu vim embora e acabou que eles conversaram, ela achou ótimo conversar com ele, ainda continuei com ela um tempo, porque eu não tinha médico aqui no Brasil, mas eu sempre tive o dom de afastar os meus médicos quando eu entro em crise. Meus médicos somem, assim, surpreendentemente desaparecem, sabe? E, e numa dessas aí eu desisti e falei, cara, eu não vou procurar mais médico, não. Chega, cansei de bater na porta do médico enquanto a gente não trouxer esse assunto à tona, enquanto a gente não trouxer essas questões para discussão, essa realidade não vai mudar. E é isso que tem que ser feito, sabe? E foi quando eu comecei a militar pela causa e tudo mais. Até que eu encontrei a doutora Eloara aí, por causa da militância mesmo, eu acabei me esbarrando com a doutora Eloara, e seguramente eu posso falar que a doutora Eloara é a primeira médica que não me deixa na mão quando eu entro em crise. Isso é muito importante. Eu também comecei a ter consultas com a doutora Moara e, de fato, é uma diferença muito grande, né? Apesar de que eu tive a sorte de minha neurologista, ela ser muito aberta, né? E ela, de fato, concordou. Ela, assim, porque o nosso diagnóstico ainda é de exclusão, né? O fato da gente não ter o biomarcador faz isso com a gente. Isso é muito cansativo. Leva anos para a gente conseguir excluir tudo para ainda entrou uma pandemia no meio do caminho, né? Porque eu fiquei doente logo antes da pandemia. Então teve uma pandemia no meio do caminho e assim foram anos. E eu tô com minha neurologista, a doutora Marcela Câmara, aqui em Salvador, também é maravilhosa e a gente sente que o médico ainda não se sente, não é seguro, mas não se sente à vontade de dar o diagnóstico de encefalomielite miálgica para a gente, né? A não ser que seja a doutora Eloara, que, né, já estudou a situação e sabe que, de fato, a doença existe, né? E assim, ela acabou dizendo para mim, na minha última consulta, que ela já deu o diagnóstico a 2 pessoas depois de mim, né? Porque ela, acho que ela veio a perceber que, de fato, a doença existe. A gente passa por isso, né? As nossas histórias, elas batem muito. Eu já vi aqui alguns comentários que outras pessoas que têm também relatam isso, né? Que passa pelo mesmo processo de tentar encontrar alguém que acredite,
os médicos que fazem certos comentários, que ainda não acreditam na doença, que nem cogitam dar esse diagnóstico, né? E assim, isso é muito difícil para a gente, né? E como é que você, hoje, como é que você lida com certo? Ou você realmente parou, não vai mais a nenhum médico, é só o doutor Eloara? Como é que você lida com esse gaslight que a gente passa, inevitavelmente? Cara, o gaslighting para mim, ele é uma situação que ainda mexe muito comigo. Toda vez que eu tenho um médico diferente aí para enfrentar, eu entro em estado de ansiedade, eu fico nervosa, eu fico angustiada, eu entro naquele processo, ai meu Deus, de novo, que saco, repetir a mesma coisa, tudo outra vez. E, enfim, e ainda para ser desacreditada, sabe? Recentemente, inclusive, essa semana, eu fui numa médica nova aí, que a gente estava numa tentativa de entender melhor sobre a ativação mastocitária, né? Porque a doutora Eloara e eu estamos aí tentando entender alguns sintomas que têm aparecido em mim, que a gente não sabe se é ativação mastocitária, se é síndrome do pânico, o que que é, mas algumas alterações bem ruins que eu não tinha antes. Quais são essas E, alterações, Ivana? Só por curiosidade. Quais são cara, elas? eu antigamente, se você falasse para mim ali no início da minha adolescência, na época que eu era tratada como depressão, pânico, ansiedade, eu diria que era uma crise de pânico, assim, sem sombra de dúvidas, né? Crise, assim, falta de ar, desespero, angústia, tal, agonia nas pernas e tal. Só que, assim, é um negócio que você perde completamente a noção da realidade mesmo, assim, sabe? Uhum. E a primeira vez que eu tive essa crise foi no ano passado. Foi no ano passado, a primeira vez que eu tive essa crise. E eu estava eu estava na Chapada dos Veadeiros, que é uma região aqui que tem muita comida vegana. Então eu estava me acabando, achando assim, nossa, porque eu não posso comer nada com leite. Então estava me acabando, tipo assim, tô feliz, vou poder comer tudo, né? E eu tive uma crise nesse lugar. E eu tenho uma amiga que entende muito de ativação mastocitária, e na Uhum. época eu comentei com ela, nossa, cara, eu tive uma síndrome do pânico aqui terrível, e foi horrível, e assim, tinha anos e anos e anos que eu não tinha síndrome do pânico, e eu tomo remédios para não ter síndrome do pânico, doses altas há muitos e muitos Uhum. anos. Eu falei, cara, e foi muito bizarro, porque tinha anos e anos que eu não tinha. Ela falou assim, o que que você sentiu? E eu peguei e falei para ela virou e falou assim, isso aí é igualzinho às crises de ativação mastocitária que eu tenho. Aí eu e a doutora Eloara entramos nessa. E aí, é ativação mastocitária ou é crise de pânico? Porque quando eu tomo os remédios para pânico, os SOS, não adianta nada, eu continuo na crise. Então, Então, tipo assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo nesses momentos e como que a gente vai conseguir lidar com isso, né? Enfim, e a gente começou a tentar investigar essas questões aí da ativação mastocitária. Nisso tudo, a gente foi tentar uma médica essa semana e essa médica, assim, aparentemente ela entende bastante de desautonomia, aparentemente ela entende um pouco sobre Ehlers-Danlos e era engraçado, porque ela falava da Ehlers-Danlos, ela falava da, é, da desautonomia, falava que era inútil saber sobre ativação mastocitária ou não, se eu não tinha manifestação de pele, e agia como se fosse concluído exatamente que fosse síndrome do pânico, e a encefalomielite miálgica não existe. Ela ela disse não isso? falou, não, ela não disse que não existe, mas assim, eu falei, não sei o que, encefalomielite miálgica, papapá. Tipo assim, ela agiu como se eu não tivesse falado de encefalomielite miálgica. Em momento algum ela tocou, encefalomielite miálgica é isso. Não. Ela fala da Ehlers-Danlos, ela fala a opinião dela sobre ativação mastocitária, ela fala a opinião dela sobre desautonomia, mas ela não fala nada. Tipo, encefalomielite miálgica não existe. Assim, ela ignorou, entendeu? Ignore.
É, eu já passei por isso. Então, tipo assim, e assim, você não tem abertura para falar e tal. Me deu assim várias aulas sobre desautonomia, várias coisas que eu já sabia, mas eu fiquei calada porque eu não tinha abertura para falar mesmo. Vou ficar discutindo, deixa eu falar. Mas assim, é para mim muito estressante esse processo do gaslighting e acho que isso vai me afetar por muitos e muitos anos ainda, porque todo médico novo é mais um medo a ser enfrentado, é mais uma dificuldade a ser enfrentado. E meio que paralisa a gente, né, Ivana? A gente, quando não está passando pela situação, a gente acha que a gente vai reagir, que a gente vai responder à altura, que a gente vai. E quando a coisa acontece, pelo menos foi o que aconteceu comigo, né? Eu peguei aqui no microfone. Foi o que aconteceu comigo. Eu simplesmente paralisava, sabe? Eu ficava. Eu olhava para o médico, teve médicos que me disseram absurdos, né? Acho que eu já relatei aqui para algumas pessoas que ligou a minha doença à minha atividade sexual, para você ter ideia, né? Eu tive médico, eu E tive eu médico precisava que eu estava, casar. Oi? eu tive médico que eu estava na terceira consulta e ele ainda não conseguia identificar que eu era uma mulher, mesmo eu tendo mostrado meu exame de ultrassom do útero, Meu Deus! ele ainda estava me chamando de rapaz na consulta. Como assim, Vana? Sério isso? Gente. Enfim, É incrível. impressionante. Hoje a gente fala muito nisso, mas continua sendo muito doído, porque a gente está indo para o médico e a gente quer uma solução. Eu passei muito tempo adoecendo muito, com muita frequência, ia para os médicos e eles não tinham uma resposta. Era sempre, psiquiátrico, você precisa relaxar, né? Você precisa viajar, você precisa fazer atividade física. Aí eu começava com atividade física e me sentia pior. Aí eu parava a atividade física e aí eu acabava esquecendo, voltava, né? Quando eu resolvi quando eu realmente piorei, que eu resolvi, não, parei de trabalhar, acordei, eu não andava, eu não conseguia andar direito, né? Foi quando eu realmente, acho que alguém lá, o divino me sacudiu e disse assim, você tem que fazer alguma coisa por você, pelo amor de Deus, mulher. Eu não dormia, né? Ou quando eu dormia, eu continuava acordando cansada. Eu tirei férias de 30 dias e parecia que eu não tinha tirado férias. Eu estava muito cansada. Foi quando eu percebi que, de fato, eu ia ter que parar. E quando eu estava muito mal, era um médico. Teve um médico que jogou os meus exames, porque os meus exames não eram normais, que é o que acontece com a gente, os exames de rotina, aqueles exames mais normais. Então, não tem alterações. Ele jogou na mesa e disse: eu não posso te ajudar. E Wanda, eu saía acabada, sabe? Eu saí desesperada. O que é que eu vou fazer? Porque eu não tô mentindo, não é coisa da minha cabeça, eu tô sentindo, né? Mas, enfim, são coisas que a gente passa e que a gente acha que um dia vai aprender a lidar. Eu acho que a gente vai aprender, fé em Deus, a gente vai aprender a ignorar ou reagir. Talvez a gente precise, né? Reagir a essas Cara, coisas, né? eu acho que reagir é inútil, é perda de energia, sabe? Não adianta você discutir com um cara desse, ou mulher, sei lá, que seja. Não adianta você discutir com uma pessoa dessa. Por isso que eu não reagi essa semana. Eu sou o tipo de pessoa que reage, que fica brava e vem falar, você tá pensando o quê? Blá, 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 enfim. Eu sou o tipo de pessoa que reage normalmente, mas eu cheguei num ponto que, tipo, eu vou perder muito mais reagindo do que discutindo com essa pessoa aqui. Ela não tá acrescentando e tirando nada da minha vida. Eu entrei numa perspectiva em que é, instintivamente eu fui filtrando o que era útil. Tipo assim, até mesmo nesse processo em que eu fiquei os 4 meses de cama lá, ruim, e que eles falavam absurdos para mim, eu fiquei instintivamente no período de tipo assim, filtrando o que é útil. Peraí, do tipo assim, peraí, isso que o médico está falando, essa parte, ó, 90% do que ele está falando é inútil, mas 10% do que ele está falando pode ser que dê certo. Vou tentar.
sabe? Tipo assim, era alguma coisa nessa pegada. E agora, hoje em dia, eu nem falo nada, eu só olho assim, ah, tá bom. A energia Nem, da gente é tão, né? Tão rara, tão difícil, que a gente acaba filtrando o que vale a pena gastar, né? No que vale a pena gastar, né? cara, essa semana eu fiquei ouvindo a aula de desautonomia. Entendeu? Tipo assim, ouvindo uma aula de desautonomia e tal. Tá tudo certo. Tô aprendendo muito. Tudo que você tá Você falando fez aqui. o teste? Fiz o tilt teste e fiz ele 3 vezes. Duas. Ai, É meu porque Deus. assim, a terceira vez foi com uma pessoa que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, uma mulher de São Paulo, que Uhum. ela tinha feito a especialização dela em desautonomia lá fora, e ela ainda não tinha conseguido trazer um equipamento específico que ela estava estudando lá para trazer sobre desautonomia, então ela fez as avaliações manualmente. Mas assim, eu tenho 3 exames identificando possível POTS. Ah, possível pode. O meu deu síndrome vasovagal. Esse foi o meu resultado. Não, na verdade, eu estou mentindo, foram 2 vezes, é porque eu fiquei pensando aqui na. É porque naquela vez que eu fui fazer testes com a doutora Eloara lá em São Paulo, para poder fazer Hum, o protocolo dos exames da pesquisa que eles iam fazer, a gente fez algo manual também nessa perspectiva, estilo tilt teste, sabe? é, Mas, é. mas meu tilt teste deu alterado na hora que entrou com o Exordil. Meus batimentos foram para 142 e caíram para 40 de uma vez. Então, assim, eu passei Exatamente. muito. Comigo também. Tem Exatamente alguém perguntando assim. tem uma pessoa perguntando o que é o tilt test. O tilt test é um exame que você fica numa maca e essa maca vai indo para a posição vertical aos poucos, enquanto sua pressão e seus batimentos são medidos nesse movimento até você ficar na posição completamente vertical. É para identificar se você tem desautonomia do sistema nervoso autônomo. E é terrível, né? Para mim foi. Na verdade, eu rio de tudo, né? Eu faço de tudo um pouco piada. E eu passei muito mal no tilt teste, né? E a enfermeira, você tá bem? Eu comecei a rir. Eu tô morrendo, porque eu suava, porque ela percebeu que de fato, eu estava passando, foi justamente depois do remédio. Antes do remédio, eu já estava já tendo muita sudorese, ela já vinha perguntando e tal. E depois que eu tomei o remédio, né? Foi assim, foi que degringolou mesmo. E para eu me recuperar do teste foi bem difícil. Eu entrei em crise, foi terrível, né? Mas pelo menos foi a partir do tilt teste que eu consegui oficializar o diagnóstico como encefalomielite miálgica por conta dos sintomas clínicos e da detecção da desautonomia, né? É, mas assim, quais são os seus sintomas hoje que são mais latentes, Ivana? O que é que você sente mais hoje? Brain fog, cansaço, exaustão, né? Hoje, cara, aqui tá quente. Calor pra mim é um inferno. É horrível pra mim, É calor. pior, É é a muito. pior época, né, pra gente. E eu tô fazendo estágio no hospital, né? Eu faço meio período dentro do hospital. E eu não sei o que está acontecendo com aquele hospital, que eles não estão ligando o ar-condicionado lá. Hoje eu escorri suor o dia Ai, inteiro. Eu sentia tanto calor lá dentro, mas tanto calor que estava me dando náusea, muita náusea, muita náusea. E assim, suando, 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 suando. Tipo assim, de passar a mão assim, ó, ensopado, ensopado. tá acontecendo agora comigo também, tá mais quente, parece que tá mais abafado aqui em Salvador. E eu também tô sentindo que já tá começando aquilo que eu tenho no verão. O verão pra mim é terrível, sabe? E eu não sei, e assim, eu ainda tenho muita dificuldade em criar estratégias para não ter o pain. Você tem estratégias? Você consegue fazer o pacing ou não? Você também tem essa dificuldade que eu tenho de fazer
pacing, parar e detectar qual é o trigger, né, para o pain, para crise. Beber água também, que eu esqueço. Eu sou uma paciente muito difícil. Acho que os médicos devem me odiar, assim, eu sou uma paciente muito difícil. Eu, eu geralmente uso minha energia até a última gota. E isso às vezes me dá mal-estar pós-esforço, sim, e às vezes não dá. É muito aleatório o meu. É muito aleatório. Mas tem horas que vem com tudo, né? Tipo, aí dura o tempo que tiver que durar. Aí você usa isotônico? Silvana perguntou, você usa isotônico nesses momentos? Eu uso, viu? Não pode faltar Gatorade na minha geladeira. Eu não gosto de Gatorade, não gosto nem do gosto daquele negócio. Não dou conta de tomar aquilo. Eu tomo mais água de coco do que Gatorade, essas coisas. Inclusive, tem períodos que eu tomo água de coco assim todos os dias, até às vezes mais do que uma. Porque essas bebidas tipo Gatorade, essas coisas que vendem em farmácia, eu não gosto. E normalmente eu também não gosto muito nem da água de coco de garrafa, assim, sabe? Tem que ser a de coco mesmo. Me falaram, me deram uma dica um dia para água de coco, uma nutricionista, para que a água de coco tivesse, de fato, a função do isotônico no corpo da gente, era para a gente acrescentar sal. Beber com sal, botar um pouco, uma pitada de sal. Eu já não gosto de água de coco, né? Eu sou a baiana fora da curva, eu não tomo, eu não gosto de água de coco, é muito raro tomar, né? Gatorade também não me agrada muito, não. Eu gosto do de tangerina e pronto. O resto eu bebo que nem remédio, só mesmo para passar a crise. Mas talvez, né? Não sei, eu tô disposta até a tentar, porque eu acho que quando o Gatorade é industrial, né? Não sei até que ponto isso faz um bem pra gente. Enfim, deixa eu ver aqui. Uma coisa também que eu tenho muita curiosidade para te perguntar é sobre a oxigenoterapia, que você começou. Aí eu queria saber de você como é que está sendo isso, como é que está sendo a experiência, que você explicasse um pouco como é a oxigenoterapia. E se isso está te trazendo algum tipo de resultado. Cara, toda vez que me perguntam isso, eu fico em dúvida. Na verdade, eu tô em dúvida até no aspecto de, tipo assim, por exemplo, já tem um mês aí que eu tô com equipamento de oxigênio aqui e completou um mês ontem. E eu até renovei o aluguel porque eu não sei dizer. Não sei. Eu não sei dizer. Coincidiu que minhas crises pararam naquele período que eu comecei a Sei. usar. Mas eu não sei se é só coincidência, entende? Porque Entendi. é uma montanha russa, né, a doença. Então, tipo assim, ela naturalmente é uma montanha russa. Pode ter sido que sim, pode ter sido que não. E de qualquer forma, eu continuei com ele mais um mês aí para ver se eu consigo identificar de fato uma mudança ou não. Mas assim, no aspecto de sudorese, fadiga, não sei se a mudança é tão evidente ou se existe de fato uma evidência, não. Porque Talvez, talvez eu vi um. tenha, talvez tenha me ajudado nisso que a gente não sabe se é mastócito ou se é, um entendeu? Se é pânico, sei lá o que, talvez tenha ajudado nisso. Mas não sei dizer também. Então, assim, eu acabo não falando muito porque é aquela coisa, né, cara? Tipo assim, sem ter certeza não dá pra falar. Com certeza. Você chegou você tem. O seu sono, como é seu sono? O seu sono é normal? Você consegue dormir a noite inteira? Você já fez polissonografia?
Fiz polissonografia em 2014. Estou, inclusive, nas vias aí de repetir para ver como que sai. Mas quando eu fiz era normal. Mas, assim, acredito que meu sono não seja, assim, dos mais tranquilos, não. Porque eu acordo com muita dor no corpo. Muita dor no corpo mesmo. E já me peguei algumas vezes me debatendo, assim, tipo assim, pressionando meu corpo contra o colchão, sabe? Coisas nesse sentido. Não, a minha irmã, acho que talvez seja interessante testar a terapia por pelo menos 3 meses. É difícil chegar em resultado imediato com qualquer terapia nova. É, Boa dica. então tem 3 meses Boa aí dica. para ver se tem o resultado. Assim, não vou demorar, mas muito, só tenho aqui 2 perguntinhas para te fazer, né, para a gente encerrar, porque de fato é muito para a gente, né, tudo é muito. Eu estou com essa luz na minha frente, para mim é um sintoma que é muito latente, que me desgasta bastante, é justamente a sensibilidade à luz. Lacrimejo horrores, eu sinto muita dor, e quando eu estou em crise, se tem uma luz incidente no meu rosto, a cabeça queima, sabe? É uma sensação de queimou, que eu vi, que inclusive eu me identifiquei com Jane Brea, quando eu assisti, revi o filme, há alguns dias, e ela relatava, né, esse queimor e a sensação de dormência em um dos lados do rosto, e assim, eu me identifiquei, cara, olha, eu sinto isso, eu tenho sentido isso. Como que foi essa perda de movimento sua aí de conseguir andar? Eu cheguei muito cansada, né? Eu tinha tido uma crise, que eu não sabia que era uma crise, mas eu tive um sintoma gastrointestinal, eu tive uma crise de dor de cabeça muito forte na mesma semana, uma diarreia muito forte, muita sudorese, ou seja, uma crise. E assim, eu fui ao médico, o médico se recusou, eu não tinha força, Ivana, para andar, e o médico se recusou a me dar atestado médico, porque disse que eu não tinha nada. E aí, eu ainda assim, eu não consegui, isso foi uma quarta, eu não consegui trabalhar na quinta, na sexta, eu fui trabalhar, me arrastando, me mandaram de volta para casa, e foi terrível, porque eu voltei dirigindo, eu não enxerguei, as luzes afetaram muito, eu não enxerguei, teve uma hora que embaçou tudo, e aí eu fiz, não, tem alguma coisa errada, mesmo assim, eu fui trabalhar no sábado, de manhã, cheguei em casa exausta, eu não consegui comer, me joguei na cama, e aí dormi, acordei, botei o pé no chão, eu não consegui, as pernas pareciam que pesavam 500 quilos, sabe? Eu não conseguia andar normalmente, eu arrastava as pernas. A vontade que eu tinha era de me jogar no chão e me arrastar, porque eu não conseguia, sabe? As pernas pesavam muito. E ainda hoje, quando eu me esforço, né, eu fico muito tempo sentada, eu não consigo, eu não tenho força, parece que eu não tenho força para levantar as pernas, entendeu? Eu tenho sensibilidade, meu pé, na verdade, o meu pé, eu não tive sensibilidade nos pés, quando eu tive essa crise, não estava sentindo direito meus pés, e eu tinha, e eu fico assim, para levantar a perna parece que é um esforço muito grande, tanto que eu estou usando a cadeira de rodas, porque eu não dou conta, eu canso, eu dou alguns passos, eu canso, sabe? E eu não, parece que eu vou cair, eu vou desmaiar, mesmo, assim, tá? Então, cadeira de rodas é uma realidade para mim hoje, né? Na rua, em casa, eu procuro tentar andar em casa, ainda tem momentos que é muito difícil, que eu não consigo levantar, nem para comer, nem para sentar para comer. Quando é verão, então, é terrível, porque vem os sintomas de desautonomia, né? Tontura, já caí, inclusive, por conta disso. Eu passei muito mal. E é isso, né? A minha questão com a mobilidade está sendo essa. Um cansaço tremendo que a perna não funciona direito. Pesa. O corpo pesa. Eu tenho muito também ácido lático demais, produzo muito. Então, os músculos do meu corpo doem demais. Não sei se você sente isso. E assim, eu usar o corpo, eu sei que, por exemplo, eu tenho que digitar.
parece que eu fiz malhação, sabe? Malhei braço. O braço fica totalmente dolorido, muito. E assim, deixa eu até dar continuidade para você, para liberar, que eu já estou vendo que você está bem cansada, tá? Fala a verdade, tá bem cansada. Assim, teve um momento que você, conversando com você no direct, eu falei para você que eu achava que você era uma pessoa muito forte e você disse que às vezes você, né, tinha dúvida com relação a isso, porque de fato é muito difícil para a gente, né? Esse o tempo inteiro a gente tem que falar da doença, porque a gente tem que explicar nossa doença e lidar com os sintomas que a gente não consegue explicar, a gente não consegue identificar. Eu, pelo menos, eu não tenho. Hoje eu não sei o que é que vai ser, o que é que vai ocasionar a minha crise, né? Como você falou, tem momentos que a gente faz coisas e a gente sabe que foi aquilo que ocasionou a crise. Às vezes a gente faz a mesma coisa e a gente não tem crise, né? Então fica difícil a gente ter uma régua para isso. E, assim, há uns 3 semanas que eu passei por esse processo, né, de refletir e de perceber que você tinha toda a razão, de fato, né, a gente não consegue ser forte o tempo todo, porque é uma situação muito difícil, né, e a gente não precisa ser. E isso tem, talvez por eu estar depressiva, né, ter já o diagnóstico de depressão, isso tem vindo, indo e voltando o tempo todo, né? É, você, você, quando isso vem para você, quando você sente isso, né? Como é que você faz? Você espera passar? Você busca o auxílio da terapia? Você busca o auxílio de algum medicamento? Como é que você faz assim para lidar com essa sensação? Outra coisa para você já responder tudo e a gente tentar encerrar. Uma coisa que eu também sinto muita dificuldade hoje é de fazer planos. Eu não sei como isso funciona. Eu queria saber como é que você faz, se você tem essa mesma dificuldade, e se já pensou alguma estratégia para isso, como é que a gente poderia, o que é que a gente poderia dizer para ajudar aquelas pessoas que têm essa sensação que a gente tem? Cara, a luta pela conscientização da encefalomielite miálgica é assim, extremamente difícil, é árdua, muitas vezes é ignorado, na verdade 99,9% das vezes você é ignorado, e, e é uma frustração muito grande você não conseguir ter a atenção que você precisa dar para a doença, no sentido de conscientização, incentivo a políticas públicas e apoio aos pacientes. Não falo nem no aspecto de me amparar, né? Eu acredito profundamente assim que o que pode ser conseguido em relação à doença, grande parte que eu já consegui até hoje, né? Porque a gente de qualquer forma não tem muitas opções. Não é como se médicos lá fora tivessem a pílula milagrosa em que eu vou acordar amanhã e conseguir correr meia maratona. Então, assim, a minha luta é mais, assim, pelas pessoas que não tiveram acesso, sabe? As pessoas que não conseguiram bater de frente com a autoridade dos profissionais da saúde e simplesmente concordaram com diagnósticos que possivelmente estejam equivocados, né? Então, assim, e por muita gente que não tem a força de levantar da cama e ir atrás de um médico porque a doença não permite. Então, assim, meu objetivo é mais esse, e ter essa indiferença do poder público, né, em relação a isso é muito difícil, é muito frustrante. Eu sempre lembro do Jefferson, nosso amigo aí, da encefalomialgia, que o Jefferson sempre falou para mim, desde quando eu comecei a militar, lá atrás, ele virava e falava assim, Ivana, é um trabalho muito mal pago e muito ingrato.
Saiba disso. É muito ingrato. E literalmente é ingrato pra caralho. E inclusive acredito que perdi muitas pessoas, talvez até por causa da militância, talvez por causa do movimento, da exposição, etc. Enfim. Mas isso não é ao caso. Eu simplesmente espero, dou um tempo, dou um tempo. Tanto é que eu não sei se, assim, você vê que minha quantidade de vezes de publicação diminuiu bastante nos últimos tempos, não só pela, pelo desânimo, né, pela falta de acreditar, mas também por sintomas, né? A própria doença em si, ela te impede de ter um desempenho sempre efetivo e contínuo que mídias sociais requerem, né? Então, muitas vezes eu não consigo, porque eu estou terminando um curso de graduação também, ao mesmo tempo estou tentando abrir possibilidades para pesquisa, ou fazendo movimentos internos, assim, em off aqui, para ver se consegue melhorias aí em aspecto de incentivo à política pública, né? Então, assim, nem sempre eu consigo manter a frequência que eu gostaria de manter. E isso também é uma frustração, quando você não consegue manter. Isso também é uma frustração. E, assim, o que eu tenho feito é isso, é aguardar, curtir a fossa da não conquista, de tipo, porra, não foi dessa vez, não deu certo, que droga. E entrar em depressão por um dia, dois, três, mas tentar voltar depois, né, e virar e falar, agora vai dar certo. Não, vai funcionar. Nossa senhora, eu vou atrás da Lady Gaga para fazer militância. Sei lá, sabe? Enfim, aí você leva outro tapa na cara e desiste de novo. É algo mais ou menos assim. A sua outra pergunta foi? Deixa eu ver, assim, a dificuldade, eu tenho muita dificuldade de fazer planos hoje, justamente por conta da frustração, né? E aí eu queria saber se você sente isso também. Planos, planos. Eu já tive muito problema com pessoas que conviviam comigo diariamente porque eu não conseguia fazer planos. Porque uma das coisas que eu tive que me desapegar lá atrás, quando eu entrei em uma crise muito dura mesmo, muito hard, que foi essa crise de 4 meses, foi que planos era algo que não cabia na minha vida. Enquanto eu não aceitei que planos não cabiam na minha vida, eu não deixei de surtar. Porque, assim, é enlouquecedor. Inclusive, uma das razões de eu ter deixado a fotografia foi essa, né? Fazer planos de fotografar um evento, sei lá, daqui 2, 3 meses, para você chegar no dia e você tá muito ruim, não conseguir ir, era muito mais angustiante do que continuar, enfim. Eu não consegui lidar com isso, não, e tive que aceitar que eu não posso fazer planos. Não é que não, que eu não sofra quando eu não posso ir lá e fazer algo e tal, eu deixo de fazer. Até hoje eu sofro, até hoje é sofrido para mim. Mas eu acho que é uma forma de autoproteção mesmo, assim, a nível de tipo, não vai enlouquecer. E assim, às Ter planos não vezes cabem na sua vida. planos simples, né? Amanhã eu vou, sei lá, amanhã eu vou ao shopping. Às vezes Eu você não sempre faço, consegue, eu né? sempre faço tudo de última hora. Eu sempre faço tudo Não de tem última hora. como. As pessoas me detestam porque eu sempre faço tudo de última hora. É tipo assim, o que você tá fazendo? Tô passando aí. Tchau. É isso, sabe? Eu sempre faço tudo de última hora. É muito difícil eu fazer, assim, eu não tenho essa coisa de tipo, vou fazer plano. É. E isso é muito difícil para a gente, para mim também. Eu acho que é uma das minhas maiores dificuldades hoje, né? Imagina, eu me encontrei, tinha acabado de me encontrar em uma profissão nova, eu era professora, e, e professor tem que planejar tudo, né? Tem que fazer plano, tem que. E assim, eu
estava tão moldada a isso e de repente eu não consegui mais, para mim também teve muita frustração. O fato também de eu não conseguir dar conta, hoje eu não estou conseguindo dar conta do Voando com Borboletas como eu estava conseguindo há um tempo atrás, né? Isso me deu uma queda de ânimo, me deu uma frustração muito grande. Eu fiquei bem mal os últimos dias. Eu tentava fazer. Entrava no computador, Ivana, eu começava a ficar tonta. Eu tinha que fechar, porque eu passava mal mesmo, assim, né? Digitando, e era um cansaço, uma fadiga horrorosa, e eu tinha que parar. Mas assim, o que eu tenho que te dizer, eu acho que é uma coisa que eu tenho que me dizer também, é que a gente não pode desistir. A gente não pode, né? A gente não é carregar isso como um fardo, mas a gente não pode desistir, porque também é pelas pessoas que a gente faz isso, eu acho que é muito, muito parecido. Minha motivação é muito parecida com a sua, porque a gente, por exemplo, eu acho que você também tem plano de saúde, né? Eu tenho um plano de saúde e já é difícil, eu fico imaginando uma pessoa que não tem e que nem conseguiu descobrir ainda o que é que está sentindo mal, está tendo o que a gente tem, sentindo tudo isso e não tem um diagnóstico, ninguém diz, não tem um tratamento e não consegue trabalhar e tem que trabalhar, enfim. Eu acho que por essas pessoas, eu acho que acima de tudo, né, que a gente se motiva a informar. E a primeira coisa que a gente precisa é visibilidade, é que as pessoas conheçam cada vez mais, né, encefalomialgia, saibam que ela existe, que é um fato, e que muita gente tem sem saber, às vezes, né. Mas, enfim, vou encerrar a conversa só falando uma coisa, perguntando uma coisa alegre para a gente terminar essa live alegre, né? Como é que está sendo uma mulher de gatos viver com um cachorro agora? Porque eu sou de cachorro. Tenho dois aqui comigo. Cara, é assustador. Você já viu que eu não gosto de coisa fácil na vida, né? Porque assim, só pode. A pessoa vai pegar um cachorro e pega um border collie. Qual que é meu problema? Eu ainda não entendi, assim. Mulher, quando Mas eu vi você com border collie, eu vi, meu Deus, Ivana louca! ainda estou sofrendo. Mas ele não tá comigo. Eu achei até melhor isso coincidir assim, porque ele foi para treinamento, né? Eu mandei ele para fazer um treinamento para ver se ele vira cão de assistência. E eu achei até melhor coincidir com o lance do estágio, porque o estágio é muito pesado. É de segunda a sexta, a tarde inteira. E eu estava tendo aula 3 vezes na semana no semestre passado e isso já estava muito para mim. Então, assim, hoje foi uma tarde que eu tive sudorese o tempo inteiro, com náusea e não sei o quê. Aí você chega em casa, você vai tomar banho para tirar aquela roupa de hospital e tal. E assim, muito cansado para, tipo, pegar o cachorro, sair, gastar energia. Enfim, porque ele tem muita energia mesmo. E, enfim, achei até bom isso coincidir. Mas é uma adaptação muito diferente, assim, eu assim, eu vivi a vida inteira com gatos, né? Eu tive gatos a vida inteira, eu não tive cachorro. Então, eu não sabia o tamanho da dependência de um cachorro. Não sabia, não fazia ideia. Isso era muito distante da minha realidade, porque eu achava que era igual gato, assim. Não, eu sabia que ele precisava descer, dar a volta na quadra, etc e tal, mas eu não sabia que ele ia ficar 24 horas te pedindo atenção, pedindo para você olhar para a cara dele, sabe? Tipo assim. E aquele olhar, quando pede atenção, é um olhar que você olha e diz, não tenho coragem de dizer não para você, não tenho coragem. Nossa Senhora, não, pelo amor de Deus, que bicho dependente. Agora eu vou te dizer, meu Chiquinho, desde quando eu fiquei doente, parece que ele se adaptou à minha situação, porque ele sempre conviveu com outro cachorro, né? Até que vendeu o Bruce, era um labrador que eu tinha. Eu sempre tive cachorro.
Eu tive um labrador que morreu, e depois tive, que era da minha irmã Kika, que era um Dachshund, e também era muito velhinha, acabou morrendo e ele ficou só, né? E aí coincidiu, quando o Kika adoeceu, eu adoeci também e acabei convivendo mais com ele, mas ele não me pede mais as coisas que ele me pedia antes, né? Para sair, ele não pede, ele fica muito feliz quando vê a coleira. Ou então, quando a gente sai de carro e leva ele fica muito feliz. Mas O ele não Luke pede. passa muito mal no carro. O É, Luke ele, passa ele muito. enjoa. Oh, Eu não sei se é medo, não sei se é enjoo, eu sei que ele baba horrores. Ele baba muito. E o Luke, ele precisa muito gastar energia. Ele até entra um pouco, assim, já teve vezes que eu tava passando muito mal e ele ficou o sábado inteiro ali deitado perto de mim, mas eu vejo que isso é algo que se torna sofrimento para ele. ele é muito novinho também. Chico já tem 12 anos, né? E ele, Luke é novinho, né? Tem o quê? Tem Não um tem ano nenhum ano, ele, né? não tem nenhum ano. Muito novinho. A, a minha amiga que agora divide a guarda comigo, a Lídia, ela Que mora em bom. casa, porque eu moro em apartamento, né? Uhum. Aí ela mora em casa e eu falei assim, não, amiga, pelo amor de Deus, você vai ter que ficar com ele durante a semana se eu tiver no HC, porque não vai rolar. Porque eu não. É realmente, não, é realmente muito puxado. E na nossa condição física, né, é muito difícil, porque, assim, eu começo a entrar em paranoia também, porque eu quero atender as necessidades dele. É, eu Eu entendo. quero fazer Eu tudo. entendo. Eu entendo. Mas eles entendem a gente, viu? Ele é porque ele é novinho ainda, você vai ver que melhora com o tempo. Eles vão ficando mais, né? Mais, eles fazem mais do que a gente faz, ficam muito companheiros mesmo. Você vai ver, você não vai se arrepender, não. Cachorro eu adoro gato também. Não, nunca tive um gato de estimação, porque minha mãe era da crença de, como eu era asmática, sou asmática, ela era da crença que gato faz mal para quem tem asma, né? Na verdade, se descobriu que não é bem assim, né? Não faz mal. Então, não tinha gato, não tive gatos, né? Sempre foi cachorro. Mas eu morro de vontade de ter gato, né? Aí vou fazer o caminho inverso. Talvez eu sinta a diferença que você sentiu com relação ao cachorro, que é essa agitação, eu vou sentir no gato que talvez seja um pouco Nossa, mais independente, não vai precisar de mim o tempo todo, isso vai me causar alguma carência, talvez. vai causar alívio, é tipo assim, porque o gato, ele é super carinhoso. Eu tenho uma gata que onde eu vou, ela vai atrás. Mas ela Ai, meu é Deus. independente, ela é independente. Ela recebe as pessoas na porta, ela lambe as pessoas que chegam aqui em casa. Oh, gente, oh, meu Deus. E tem outra gata que toda vez que eu deito, ela precisa deitar no meio das minhas pernas. Oh, Só que o acompanhamento deles é mais dormindo, entende? Tipo assim. mas faz bem de qualquer jeito, né? A gente só pegar dos pelinhos, sentir aquela respiração. Acho que pet é uma coisa assim, principalmente na situação da gente, eu acho que é um apoio a mais, né, Ivana? Eu acho que é algo Não, que faz um bem. O Luke eu aprendi a amar o Luke assim de uma forma que eu jamais imaginei, porque o intuito não era trazer ele para minha casa, era para levar ele para fazenda. Só Uhum. que na hora que eu fui esperar as vacinas, eu apaixonei nele. Oh, Aí eu virei e falei, meu Deus. Ó, minha irmã aqui, ó. Pri, vão descansar. Olha aí. Que ela sabe, quando eu começo a falar, eu não paro. Agora que a conversa é tão agradável, né, Ivana? A gente falou de bichinho. Você também tem um cavalo, né? Eu lembro que você pegava seu cavalo, né? Você sempre mostra, sempre faz fotos também. Eu te acompanho, viu, mulher? eu sei, direto eu vejo, a gente conversa. É. Eu, pois é, meu cavalo também, eu tô em falta com meu cavalo, viu? Porque eu não tô aguentando, não. O corpo tá pedindo arrego. Então tá bom, meu amor. Vamos descansar, a gente precisa. É,
assim que tiver alguma novidade, vamos tentar se encontrar de novo, a gente passar. Acho que foi tão bom essa conversa, né? E Vamos sim. aí, acho que é legal quando são duas pessoas que passam pela mesma experiência, que tem uma conversa, eu acho que isso se torna muito mais fácil de a gente passar para os outros. Então, a gente está aí, está junta, vamos continuar nessa Tamo luta aí. e vai dar tudo certo. Viu? Vai sim, tamo aí. Tá bom. Então tá. Um Beijo. beijo, Van. Tchau.